Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago agora neste momento a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Agora com as lições 207 a 216. Perguntas e respostas. Pergunta 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Resposta: sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914-1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que, com menos de centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Então, nós percebemos aqui que as pessoas ainda responsáveis pelo governo do nosso planeta Terra, aqui no planeta Terra fisicamente, ainda estão mais preocupados pelo poder, pelo ter e pelo dominar do que pelo bem-estar e pela saúde e a melhora de seus habitantes. Infelizmente, é isso que acontece. Ainda, mas haverá de mudar. Questão 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Resposta: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Por conta desta transição, muitos espíritos estão tendo a sua última oportunidade em nosso planeta e não estão conseguindo lutar ou estão tentando lutar contra suas más inclinações e paixões inferiores, mais próximos que ainda estamos da nossa animalidade e ainda dando vazão a isto, certo? Questão 209. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Resposta: o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, o amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando possibilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz, muito embora alguns não tenham consciência exata daquilo que estão realizando. Mas é justamente sobre isto que cada um de nós responderá, perante a sua consciência do certo e do errado, e das quais também já recebeu informações a respeito. Questão 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? Resposta: os operários da doutrina devem sempre estar bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar sinceramente nos seus esforços, mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los quanto
quando todos nós mesmos, os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. E dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Com seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar, espontaneamente na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Nós temos o dever de buscarmos a instrução por nós mesmos, de crer, mas saber por que crer, a fé raciocinada. Nós temos, hoje em dia, pela internet, nós temos livros, nós temos vários meios de buscar o estudo e a ampliação dos nossos conhecimentos, para que não sejamos cegos guiados por cegos. E este é um grande dever que temos, certo? Questão 211. Como compreender a noção de personalidade? Resposta. A compreensão de personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores, pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia, para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Todas as ilusões que temos atualmente irão se passar. Iremos chegar a um determinado ponto de consenso. Felizes seremos muito mais quando olharmos para trás e pudermos ver que produzimos muito mais do que aquilo que não conseguimos realizar. Questão 212. O homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? Resposta. O conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Aí no mundo costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu, sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais. Com extravagâncias louva-minheiras, muitos falais em mediocridade, sem rebanhos, em rotina, em personalidade superior. Para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre. Não se compara em grandeza com os dotes do espírito do intelectual, que gesticula desesperado de uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da terra, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina de suas leis. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento, em sua essência sublime, compreendendo-se, afinal, que o homem medíocre não é trabalhador das lides terrestres, amoroso de suas realizações do lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. Nós
temos o dever de buscarmos cada vez mais a nossa produtividade, fazer a nossa expressão e às vezes aquele trabalho simples, varrer um lugar, parece algo bobo, sem importância, não é. Tudo feito com amor, tudo feito com vontade, realmente tem o seu valor muito mais do que as coisas feitas simplesmente pensando unicamente nos bens aqui da terra. 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? Resposta: essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supunha realizá-la tão só com a experiência da leitura de livros pertinentes ao mundo. Não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas do caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esqueça a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho a alma se ilumina, naturalmente aclarando o caminho de seus irmãos. 214. Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs de felicidade pessoal? Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Com esses crentes que não prescindem de imagens e simbolismos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. 215. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Resposta: aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa dos serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intenção do plano inviável na execução das tarefas pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. E a última questão de hoje, 216. O amor próprio, o brio, o caráter, a honra são atitudes que a sociedade humana reclama de personalidade. Como proceder, em tal caso, quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Resposta: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta de suas convenções. Quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e de orgulho, quais se manifestam comumente na terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, quando trabalhamos em favor do coletivo, tudo faz sentido e alcançamos a verdadeira elevação. Certo? Eu sou Débora Rabelo, esse foi o nosso estudo de hoje e no próximo vídeo estaremos adentrando nas questões 217 a 226. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.